Eu tenho um problema aqui hoje, eu preciso da habilidade X para resolver esse problema. Eu não tenho essa habilidade, mas eu não preciso dessa habilidade pelo resto do meu tempo como organização. O Talento Sob Demanda, ele fala sobre isso. A nossa missão como empresa, de fato, é reinventar o trabalho. E aí a gente foi estudar esse universo do Open Talent Economy fora do Brasil e a gente percebeu que isso é um mercado de mais de 3 bilhões de dólares e a gente precisa começar a falar disso aqui no Brasil e na América Latina. O que a gente está vendo é um monte de decisão estratégica tendo que ser tomada muito mais rápido. Essas decisões, consequentemente, na velocidade com que elas são tomadas, geram uma falha na execução e o talento sob demanda ele vem para resolver este gap. Os talentos, de um modo geral, eles não estão mais aceitando ficarem sendo controlados e sendo vistos como propriedade das empresas. Tem uma virada de deixar da empresa ser o centro para os talentos serem o centro. Para entender que a gente pode plugar e desplugar habilidades e skills de acordo com a necessidade que as empresas têm naquele momento. Olá, pessoal! Que bom ver vocês aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e você está assistindo o Pode Liderar Podcast, uma série de conversas sobre desenvolvimento humano, cultura e liderança, de histórias inspiradoras e pessoas mais inspiradoras ainda. Hoje eu tô aqui com a Luciana Carvalho. Ela é... Gente, a lista dela é grande também, então vai eu com a minha colinha aqui. Ela é cofundadora e CEO da Chiefs, é investidora anjo, ela já foi board member de empresas nacionais e internacionais. Ela foi VP de RH da Movile e ela contribuiu ativamente para o sucesso tanto da Movile quanto do iFood, que são 2 unicórnios brasileiros que eu acho que vocês conhecem bem. E a gente vai conversar aqui sobre trabalho sob demanda, mais especificamente, né, C-Level sob demanda, que são os cargos mais sêniores sob demanda, que é uma inovação mesmo no nosso mercado aqui no Brasil, né? Então, queria agradecer. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, Luciana. Obrigada a você pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Bom, eu também. E assim, eu admiro muito o que vocês estão fazendo na Chiefs, né? Então, não é à toa. Acho que eu quis, né, quando eu comecei a fazer, né, a lista de pessoas, falei, gente, eu preciso falar com a Luciana aqui, porque eles estão fazendo uma revolução no mercado de trabalho brasileiro. E tem tudo a ver com o futuro do trabalho, tem tudo a ver com diversidade, tem tudo a ver com efetividade, eficiência, é muita coisa pra gente falar. E é legal você falar isso, né, Mi? Porque a nossa missão como empresa, de fato, é reinventar o trabalho. E é legal que essa história, ela vem da história dos fundadores. Então, eu sou uma cofundadora, mas a Cris Mendes é a fundadora. E a gente percebeu que a gente fazia trabalho sob demanda antes mesmo disso ser um assunto. Então, a Cris começou, como fundadora do Delivery Center, a contratar executivos que ela não podia pagar full-time, meio que para dar um advisor. E aí ela seguia, né, com a condução da estratégia. De alguma forma, na Movile, o que o meu time fazia para as empresas que a gente investia também era um trabalho sob demanda. Então, olhando para isso, a gente percebeu, caramba, tem alguma coisa aqui. E aí a gente foi estudar esse universo do Open Talent Economy fora do Brasil e a gente percebeu que isso é um mercado de mais de 3 bilhões de dólares. Os Estados Unidos está 10 anos na nossa frente, a Europa deve estar uns 5, e a gente precisa começar a falar disso aqui no Brasil e na América Latina. É verdade. E assim, como você tem percebido, né, o mercado brasileiro de trabalho em relação à aceitação desse modelo, assim? Qual foi a ideia, o sentimento inicial? Que faz quantos anos que vocês abriram já a Chiefs? A Chiefs, ela começou no meio da pandemia, em 2020. A gente fez uma pivotada em 2023, comecinho de 2023. Então, a gente tá aí já há uns 4 anos. Mas, assim, como hoje a gente opera desde o ano passado. O que eu vejo, Milena? Acho que, assim, o Brasil, como todos os países que começaram isso, naturalmente sofre com um processo de educação. É preciso educar o mercado para a aceitação do trabalho sob demanda. E essa educação, ela passa por, primeiro, ajudar o mercado a entender que a dinâmica de trabalho pós-pandemia, ela mudou, né? E como que ela mudou?
a gente não tá mais, os talentos de um modo geral, eles não estão mais aceitando ficarem sendo controlados e sendo vistos como propriedade das empresas. Na verdade, é que as pessoas querem mais flexibilidade. Eu sempre falo isso, acho que a pandemia, em alguma esfera, ela mudou todos nós. Eu garanto que você provavelmente não é a mesma pessoa que você era hoje, como você era antes da pandemia, eu não sou e provavelmente ninguém é. E a relação com o trabalho, consequentemente, também mudou. Então, educar o mercado significa mostrar que tem uma virada de deixar da empresa ser o centro, para os talentos serem o centro. Para entender que a gente pode plugar e desplugar habilidades e skills de acordo com a necessidade que as empresas têm naquele momento. Né? Acho que o que a gente está vendo é um monte de decisão estratégica tendo que ser tomada muito mais rápido do que acontecia há 3, 4 anos atrás. Essas decisões, consequentemente, na velocidade com que elas são tomadas, geram uma falha na execução. E o talento sob demanda, ele vem para resolver este gap. Que é, putz, eu tenho um problema aqui hoje. Eu preciso da habilidade X para resolver esse problema. Eu não tenho essa habilidade. Mas eu não preciso dessa habilidade pelo resto do meu tempo como organização. O talento sob demanda, ele fala sobre isso. Né? Mas é uma virada de mentalidade. E eu sinto que, se eu pensar da perspectiva de prognóstico, eu acredito que a gente está evoluindo melhor do que eu esperava. Estou vendo as empresas entendendo um pouco mais, estando mais abertas a esse modelo. Sim. E assim, a gente tem uma educação necessária tanto para as empresas, que é o que você falou, né? As empresas meio que já faziam um pouco isso de uma forma muito pontual. Um conselheiro consultivo, isso. Ou aquele profissional que ficou bastante tempo no mercado e que decidiu não viver mais o mundo corporativo e continua a relação com aquela empresa, mas numa relação de consultor. Então, isso pontualmente já vinha acontecendo, mas como é um mercado de trabalho meio que formalizado, né? Onde tem uma empresa que centraliza a mão de obra qualificada e a empresa pluga. Eu falo assim, agora eu preciso de uma pessoa tal, eu não conheço essa pessoa. Sim. Né? Como se fosse uma empresa de recrutamento e seleção, só que de outro tipo de mão de obra, né? Sim, sim. Isso a gente tinha para atividades mais operacionais, atividade de venda, mas quanto mais sênior o cargo, menor a realidade do Brasil está preparada para isso, né? E a gente optou, Milena, de forma consciente. Assim, não foi algo que surgiu, foi premeditado começar com executivos de alta senioridade. E por quê? Porque a gente entende que são esses executivos que são protagonistas de transformações. Tudo começa no topo. Né? A gente está habituado com o processo de terceirização. Exato. Nos cargos mais baixos. Isso é diferente de trabalho sob demanda. Vamos explicar essa diferença? O trabalho sob demanda o executivo, ele faz parte da tua organização, ele vai te ajudar a definir a estratégia, eventualmente a botar a mão na massa e implementar essa estratégia, ele vai orientar o teu time, eventualmente ele vai assumir a gestão das pessoas que estão abaixo dessa cadeira, um CFO, um CTO, um CPO, que é diferente da terceirização, que essas pessoas eventualmente não fazem parte da tua organização, não estão alinhados com a tua estratégia, não são definidores da tua estratégia, eles estão ali para executar uma tarefa, uma atividade. No sob demanda não é isso. O sob demanda eu estou assumindo temporariamente ou não temporariamente uma cadeira, que é ultra estratégica quando a gente fala de C-level. Né? Então, eu acho que isso... Por isso a gente optou por começar por lá, por cima. Lu, tem expectativa de um dia fazer isso, mas descer 1 ou 2 níveis? Talvez. Né? Mas hoje, acho que tem um espaço gigante para fazer isso no C-level ainda. E é engraçado, eu vejo uma baita oportunidade, não só... Né, pelo futuro do trabalho, pela liberdade que isso dá para as pessoas. Você falou uma coisa importantíssima, né, que outra pessoa me falou, que o mercado brasileiro está acostumado a ser dono do profissional. Né? Então, essa possibilidade de você pegar alguém só um pouquinho, ou por tempo, né, ou que faça parte do seu quadro, mas que não está o tempo todo, que tem liberdade de fazer outras coisas, inclusive, é algo um pouco inédito, né? Sim.
E isso, para mim, tem muito a ver com o futuro do trabalho e também em como as pessoas se preparam para agregar num lugar que elas não estão o tempo todo. Então, assim, qual é a habilidade que a pessoa precisa ter quando ela pluga e despluga numa empresa? Eu acho que a primeira delas, sem sombra de dúvida, é a adaptabilidade. Essa é uma característica fundamental para quem vai trabalhar sob demanda. E a adaptabilidade no sentido de entender qual é a cultura da empresa que eu estou me inserindo, né? E ajustar a minha forma de trabalho para aquela cultura. Então, por que eu acho que o trabalho da TIFES ele é legal? Eu não só sou um marketplace que plugo e desplugo talentos, eu acompanho. Né? Então, eu coloquei a Milena lá para trabalhar na empresa X. Antes da Milena começar, a gente vai fazer uma reunião. Eu, a Milena, a empresa, a 6 mãos aqui, para a gente poder definir por quais KPIs a Milena vai ser avaliada lá no final. Porque o maior medo que as empresas têm hoje é comprometimento. Então, a adaptabilidade, ela passa por aí. A segunda característica que eu acho super importante é versatilidade. Né? E a versatilidade, ela passa pela tua capacidade de pegar o teu conhecimento, os lugares por onde você passou, e de maneira hábil, eficaz, eficiente, trazer ele para aquele contexto que você está. Para mim, o grande ganho do trabalho sob demanda é isso. Eu pego profissionais de alta senioridade que já viveram realidades diferentes, realidades N, empresas N, segmentos N, e trazem um valor que provavelmente a empresa que está recebendo não teria acesso àquelas informações num contexto de trabalho full-time tradicional. Então, esse é um ganho. Então, para mim, adaptabilidade e versatilidade são características muito importantes, assim. E organização, porque trabalhar sob demanda é difícil pra caramba. A pessoa tem que ser autogerida, né? Tem que ter uma autogestão muito grande. É super difícil. Desde o detalhe do contrato, que daí eu acho que também é onde eu sinto que a TIFES agrega o valor. O TIFES não tem nem que se preocupar com isso. Mas no contexto que você trabalha por sua própria conta, cara, é o contrato, é a nota, é o horário, é em que reuniões você precisa estar, em que reuniões você precisa estar no outro que você está também, né? Como é que você gere as informações que você recebe? Tem uma questão de ética muito forte aqui. Sim. Né? Faz sentido eu atuar em 2 segmentos iguais, são competidores? Não, não faz. Porque eu vou ficar num lugar de conflito de interesse. Sim. Então, ética é muito importante também para quem trabalha sob demanda. Sim. E você, quando você estava falando, eu lembrei de outra palavra, pensamento crítico, né? Sem dúvida. Que tem a ver com a autogestão. Mas, gente, se eu tenho isso aqui tudo para fazer, onde é que eu vou concentrar meu tempo? Né? Onde faz sentido eu estar? E quando a gente fala, assim, das pessoas que estão adequadas para um cargo de C-level, assim, qual é a maior dificuldade que você vê? Se você teve, assim, tipo, não de quem já tá na plataforma, né? Tá. Mas de quem, poxa, tem um monte de gente com potencial. Sim. Qual é a dificuldade deles plugarem, além de não ter isso, né, que a gente falou, que é pensamento crítico, essa questão, né, ou da ética, a questão da flexibilidade e a questão da adaptabilidade? Eu acho que, de um modo geral, Milena, passa por alguns lugares. Acho que o primeiro existe uma insegurança natural do profissional de fazer esse movimento. É difícil fazer esse movimento, assim, não é trivial. Eu falo por mim mesma, assim. Sair do mundo executivo de segurança, né, onde eu sou... Acho que a coisa do label é muito importante para muita gente ainda. É verdade. É dizer, eu sou a Luciana, CHRO da Móvel, tem um tamanho. O nome da empresa vira um sobrenome, isso. Né? Então, quando eu saí meu último trabalho foi na Cinti. Quando eu saí na Cinti, eu tive uma crise de identidade gigante. Assim, quem sou eu agora nesse mundo do trabalho? Né? E ser empreendedor é difícil pra caramba. Imagina quando você ainda nem é empreendedor e o que você está vendendo é o seu talento para plugar em diferentes empresas. Então, esse acho que tem uma insegurança aí. Eu acho que tem também o que eu vejo muito, por exemplo, na base, né? Quem é mais adepto a esse tipo de modelo são as startups. Por natureza, eles são mais early adopters nas coisas. Então, eles são mais abertos a diferentes formatos. Se eu olho a minha base, 70% é de pessoas que vieram das indústrias mais tradicionais.
Então, tem um quê de ajuste de formato de trabalho. Verdade. Só que é muito legal isso, porque o que as startups precisam é de processo, de ordem, de organização, de experiência, de alguém que traz o que acontece no mercado que essa startup muito provavelmente está tentando disruptar de alguma forma. Mas encontrar a justa medida disso não é trivial. Né? E também vejo nas grandes empresas, quando as grandes empresas chegam para nos procurar, é um pouco mais raro, mas tem chegado mais empresas de médio a grande porte, tem uma preocupação muito grande com comprometimento. Ah, mas, ô Lu, como é que eu garanto que essa pessoa vai estar mesmo trabalhando? Então, tem uma coisa ainda de controlar, que é muito do mundo do antigo do trabalho. Sim. Né, que é muito da coisa do fordismo, de ter que bater o ponto, de garantir que está lá. Então, o que a gente pensou? Cara, vamos ter um relatório de horas? Esse relatório não é para ninguém controlar nada, é para dar visibilidade. E até para ajustar a priorização. Quando eu mostro um relatório que diz aonde eu estou colocando a minha energia, onde é que eu estou dedicando a minha energia como executivo sob demanda, eu estou te dizendo, Milena, é aqui que eu estou colocando a minha energia. É aqui que eu deveria estar colocando mesmo? Que é o que os advogados já fazem há muito isso. tempo, né? Mas para o mundo do trabalho mais amplo, não é trivial isso. Né? Então, eu vejo que essas são as dificuldades de começar. E tem uma última coisa que é, para muita gente, se vender é muito difícil. Né? Eu me lembro, em 2019, eu fui estudar em Stanford. E eu me lembro perfeitamente, a minha primeira semana, na minha turma, tinham 43 países diferentes. E eu me lembro de sentar na mesa, principalmente com os americanos, para conversar, e eles falando sobre os seus feitos sem nenhum pudor. E números, e vendi empresa por quantos milhões, e eu fiz, eu aconteci. E na primeira semana, o meu pensamento latino era... Caramba, que pessoa arrogante. Não precisa ficar falando tanto. E depois você vai aprendendo que aquilo é natural. E que parte do trabalho sob demanda implica você saber se vender. E que se vender tá tudo bem. Né? Mas é um comportamento muito nosso, latino, brasileiro, de se posicionar no lugar. Ah, tem que ser humilde. Tá, mas dizer o que eu fiz de bom não é falta de humildade. Sim, é trazer fatos, na verdade. É isso. Né? E depende do contexto também, né? Você estava num contexto de um networking, de um estudo, de você poder contribuir. E em última instância, você está vendendo o seu trabalho mesmo, o que você construiu. E você precisa dizer sobre o que você fez, porque ninguém é obrigado a saber. Sim, é verdade. Né? E isso é importante quando faz essa migração. E eu, enfim, sinto isso na pele, porque eu saí do mundo corporativo em 2022 para focar full time na minha consultoria a partir de 2023. E é isso, a gente não é mais o sobrenome da nossa empresa. Não. Então, se você não fez seu nome até lá, você precisa se posicionar com toda a credibilidade que você tem. E aí, quando você tá sozinho, é difícil, é mais fácil ou mais difícil para as pessoas, a depender do perfil delas, né? E aí, essa também, para mim, é uma grande vantagem da Chiefs, né? Que é como é que você... centraliza tantos profissionais que às vezes não estão conseguindo, ou não querem, ou não é do estilo, se vender sozinho. Exato. Né? E aí vocês fazem uma ponte super importante. Acho que a gente tem procurado ter o blog para que as pessoas possam escrever dos temas que elas são mais afeitas, que elas têm mais domínio, que elas têm mais conhecimento. Né? A gente tem o próprio... Se inscrever na plataforma foi aprovado. Tem o label que conta que você está trabalhando com aquilo. Mas ainda assim, né, Milena? Precisa da pessoa fazer movimentos. Verdade. Não dá para só entrar na plataforma e ficar esperando que os negócios cheguem. Os negócios vão chegar. Mas se você se movimenta, a probabilidade ela é um pouco maior. Sim. E até para você se diferenciar dentro da própria plataforma também, né? Isso que você trouxe é super importante mesmo, né? Para não dar essa impressão de, então eu pluguei, agora eu vou ficar parado esperando alguém vai me trazer coisas para fazer, né? Que acho que é outra característica que talvez a gente possa trazer também, né, para esse profissional, né, que é essa iniciativa, né, de buscar. Total. Que eu vejo bastante gente querendo fazer uma transição sem saber como, né? E às vezes tem que ir começando a fazer as coisas, enfim, não dá pra
para só esperar, né? E eu acho que eu falo... A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Eu admiro muito quem consegue fazer isso, porque eu não acho trivial, né? Eu não acho trivial fazer. Mas eu entendo que para o trabalho sob demanda, para o contexto é super importante. Sim. Né? E quando a gente fala de C-Level on Demand, queria voltar para essa ligação do C-Level on Demand com a empresa, seja ela pequena ou grande. Uma dúvida, né, que às vezes me perguntam é como é que a gente consegue nivelar o comprometimento, não o comprometimento, né, mas assim, a contribuição desse C-Level no longo prazo, se às vezes ele está no curto prazo. É uma pergunta que chega para vocês? Como é que a gente responde essa pergunta? Não é uma pergunta que chega, mas eu consigo entender de onde ela vem, né? Por isso que eu falo que esse momento de definir KPIs de sucesso para o trabalho sob demanda, ele é importante. Porque senão o trabalho realmente fica solto, não tem entregável claro, e a sensação para quem contrata e para quem passa a ser par dessa posição é de não comprometimento, é de não entrega. Então, vamos considerar, eu tenho um executivo C-Level que vai trabalhar nessa empresa por 6 meses num projeto de, modelagem financeira. Então, eu tenho clareza de que em 6 meses ele tem que entregar no primeiro mês isso, no segundo mês aquilo, no terceiro... Por último, a modelagem completa que vai ser validada pelo CEO, que vai ser validada pelo fundo, que vai ser validada pelo conselho, que vai ser validada pelo sei lá eu quem. Nesse processo, quais são as reuniões que esta pessoa precisa estar? Sempre, não importa o que aconteça. Né? Quem são os principais interlocutores desse profissional na jornada dele naquela organização? Como que você vai se comunicar com aquele profissional? Esse profissional vai ter um e-mail da empresa? Não vai usar o Slack, vai usar o Google, vai usar o WhatsApp. O nível de informação que a gente faz nessa reunião que eu chamo de onboarding, ele é profundo no nível até operacional. Porque pode ser que as pessoas nem acreditem, eu falo isso sempre. Mas até se é o WhatsApp ou o Slack, dá ruído num contexto de trabalho sob demanda. Porque o WhatsApp tem aquela coisa de ser mais ágil, mas ao mesmo tempo tem que esse profissional trabalha por horas. Horas conta o que ele está fazendo de maneira síncrona e o que ele também está fazendo de maneira assíncrona. Então, aonde que esse profissional sente que ele está sendo invadido, aonde a empresa sente que ele está devendo. Então, esse alinhamento, ele é muito importante. A comunicação para os pares, a comunicação para o time. Eu falo isso muito para os CEOs que recebem. Gente, não é jogar a pessoa lá e não dizer nada. É deixar claro o que essa pessoa está fazendo aqui, por quanto tempo ela vai se dedicar, quais são os entregáveis dela, né? Com quem ela vai interagir nesse processo e o que é que se pode esperar desta pessoa da perspectiva de entrega e doação de tempo. Se isso fica ajustado, a chance de dar errado é pequena. Sempre vai ter uma chance de dar errado, mas a chance vai ficando menor. Sim. Você vai alinhando expectativas, você vai alinhando comunicação. Eu trabalhava para uma empresa, né, que a sede era em São Francisco. E a gente tinha uma diretora que na época tinha sido contratada já com 4 meses de gravidez. E lá era uma licença, acho que de 7 meses, uma coisa assim. Então, ela já foi contratada grávida, sem trabalhar. A gente tinha que esperar ela 6 meses para entrar. Uau. E naquela época, que foi em 2018, eu lembro que a empresa contratou uma pessoa sob demanda super sênior. Mas super sênior. E foi bom, né? Porque eles conseguiram... eles queriam uma pessoa no longo prazo que tinha topado. Então, eles contrataram uma pessoa no curto prazo, que é exatamente esse conceito, apesar deles não terem trazido desse jeito, mas foi isso. Mas teve uma falha na comunicação. Porque, provavelmente, algumas áreas sabiam, mas outras não. E aí, essa pessoa não respondia tudo. Não vai responder, né? Ela não é um interim, né? Uma pessoa interina full-time naquela posição. Então, eu consigo ver a dor real do negócio
de não conseguir, às vezes, até explicar ou trazer todos os benefícios dessa pessoa. Então, precisa muito comunicar. Eu acho que comunicação, ela realmente é o segredo do sucesso do trabalho sob demanda. Né? Então, deixar as expectativas claras. Essa comunicação é quase uma educação na empresa também, isso. Né? Porque, às vezes, as pessoas não estão acostumadas mesmo. Né? Eu tive um caso super legal de um projeto de RH, inclusive, era um CHRO sob demanda. Parte do trabalho dele era muito mais dar um guidance estratégico para a área de RH, porque existia uma pessoa ali que... Mas ela era mais júnior. A pessoa que era responsável pela área de RH era um COO que não tinha conhecimento técnico, então eles entenderam que trazer um executivo mais sênior, né, com mais histórico de RH, poderia ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. Só que ao longo do caminho, eles perceberam que não ter uma figura sênior de RH estava deixando o negócio numa situação delicada, ainda mais no contexto geral do negócio. E aí, esse projeto foi um projeto que começou com 6 horas semanais, depois aumentou para 8 e hoje já está em 16. E em algum momento o CHRO me chamou para um papo, esse on demand, falando, Lu, como é que agora eu me posiciono dentro da organização? Como é que a gente vai comunicar qual é o meu papel aqui? Né? Porque eu estou participando de mais coisas, me envolvendo em mais decisões e as pessoas não estão entendendo agora para quem a pessoa do RH reporta, se é para mim ou se segue sendo para o COO. E daí eu lembro que na época a gente construiu um discurso legal alinhado com o COO e quando você comunica isso para a organização, fica tudo mais fluido e o trabalho dele começou a ficar muito mais leve. Então, sem dúvida, a comunicação é super importante. Sim. Isso que você traz, né, da comunicação, eu fico imaginando as pessoas sem saber para onde ir, uma incerteza, e isso começa a abrir um monte de caixinha de ideias mirabolantes nas cabeças das pessoas, né? O que está acontecendo? Será que eu não sei? Será que vai mudar de estrutura? Que não sei o quê. E aí começa a dar... abrir, assim, não sei, uma caixa de Pandora de coisas que podem se transformar de forma negativa, só porque a gente não comunicou direito. Eu brinco que são as famosas teorias da conspiração, perfeito, né? Sempre. Perfeito. A gente tem muito potencial no mundo corporativo para criar teorias da conspiração, né? E tem até uma pesquisa que fala, né, sobre burnout, que o maior causador, eu não lembro dos percentuais, a maior percentual, o maior causador, assim, de alta taxa de burnout, ele se resolve, né, com clareza de tarefas e responsabilidades. Não o que é tenho meu, o dúvida. que é seu. Então, isso para mim é um exemplo belíssimo da comunicação ajudando a deixar mais calma a situação. E eu acho até, né, Milena, assim, eu acredito muito acho que na Ativos a gente fala muito isso. Eu acredito muito que o futuro do trabalho, ele está relacionado com você ter uma nuvem de talentos. Isso significa que você vai ter diferentes formatos coexistindo na tua organização o tempo inteiro. Então, você vai ter lá um núcleo, que é esse núcleo mais tradicional, que são as pessoas que trabalham full-time, muito provavelmente num contexto mais presencial, e provavelmente são essas pessoas as mantenedoras da cultura da empresa. Depois você vai ter um outro grupo de pessoas pulverizadas aqui, que são full-time, mas estão num contexto mais remoto, mais híbrido. Depois você vai ter outro grupo de pessoas, que são as pessoas que estão part-time, ou eventualmente os terceirizados, ou eventualmente que vão estar mais híbrido. E depois você tem os on-demand, que vão entrar e sair da organização à medida que há uma demanda por aquele skill, por aquela habilidade. Mas tudo isso vai ter que coexistir junto. E para mim o futuro do trabalho significa as organizações estarem preparadas em todos os aspectos para receber essa gama de talentos que não vai ter como a gente fugir dela. Se não no próximo ano, nos próximos 5, se não nos próximos 5, nos próximos 10, com toda certeza. E é competitivo tanto pelo fato de que você pode contratar, financeiramente também, né? Você pode contratar alguém muito caro sem necessidade, sem onerar a sua folha, né? Com tudo alinhado, expectativas alinhadas, contratos alinhados, financeiro alinhado.
E isso dá um saving financeiro, um acesso à informação que você não teria. Exato. E um acesso a um talento que às vezes você não teria. Não teria. Porque tem muita gente sênior que simplesmente não está mais disposta a estar no batidão do dia a dia todo dia. É isso mesmo. Que quer ser mais a força pensante do que a força que está lá, que sempre vai ter que operacionalizar também. Exato. Eu acho que tem uma... assim, de maneira muito triste, eu olho para os layoffs, assim, eu acho que eu tive... Na minha trajetória de RH, eu tive muita sorte de não ter experimentado numa posição de CHRO layoff. Acho que eu experimentei a pandemia, né, que na Móvel a gente conseguiu contornar sem a necessidade de fazer grandes demissões. Mas o que eu vejo esses layoffs provavelmente estão deixando buracos enormes nas organizações, porque a verdade é que as organizações demitindo pessoas estão tendo que criar estruturas que estão beirando o Frankenstein para acomodar as coisas. Cara, a solução sobre demanda para isso super funciona. Porque você tem save financeiro, você tem eficiência financeira, você pode colocar alguém ali para resolver problemas que hoje provavelmente não estão sendo solucionados e no médio prazo ou eventualmente no longo vai gerar um impacto para essa empresa, para a estratégia geral dessa empresa. Mas ainda é muito difícil olhar para o on-demand como uma possível alternativa. Porque passa por toda essa educação que a gente falou no começo. Sim. Né? E para o profissional que vai plugar e desplugar, é como se ele estivesse buscando um emprego todo dia, né? Isso. E aí, tem gente que vai lidar melhor com essa incerteza e com essa... Não só incerteza, mas assim, com essa dinâmica. Né? Que é isso, passa pelo que você falou, tem que se vender. Passa por um planejamento de budget anual. Sim. Que não é mais todo mês, né, vai pingar. Né? Passa por algumas habilidades que, em muitos casos, a gente não foi estimulado a desenvolver. Né? Enfim, então E aí, eu lembro que você faz um trabalho belíssimo também de desenvolver essas pessoas, sim, né? Sim. Fala um pouquinho mais. Para as pessoas da plataforma? É para as pessoas que querem entrar? Como é que é isso? O que a gente percebeu foi aquilo que eu comentei contigo em algum momento aqui, que é uma boa parte dos profissionais que estão na plataforma, eles vêm das indústrias mais tradicionais. E se eu faço um cruzamento do que vem de demanda de cliente versus o que eu tenho na plataforma, tenho 60% vem startup, com esses 60% que são pessoas que vêm de um contexto mais tradicional. O que eu entendo que é parte do meu papel de matchmaker é ajudar com que esses profissionais que nunca trabalharam em startup, por exemplo, tenham acesso a informações de como é trabalhar em startup. Como é o modus operandi de uma startup? Como é que uma startup funciona? Com que velocidade? Em que nível essas startups precisam de processo, em que nível não? Qual é a justa medida do que eu aprendi aqui, que é muito valioso na indústria mais tradicional, que eu posso acomodar aqui na startup? Mas não é trivial para as pessoas fazer isso. Né? Eu tive a sorte de ter trabalhado em indústrias mais tradicionais, depois ter migrado para o mundo de tecnologia, depois eu voltei um passo e ir para uma empresa mais global e eu fiquei perdida. Eu lembro quando eu saí da Ambev e eu fui para a Móvel, eu voltava para casa chorando todos os dias, que eu falava, meu Deus do céu, isso aqui não tem organização, não tem informação, não consigo tomar uma decisão com um relatório que eu confie. Essa é a verdade de 90% das startups. Então, eu tive que fazer um monte de ajuste mental para conseguir performar bem naquele contexto que mudava toda hora. Então, eu vinha de uma Ambev que tinha uma estratégia de longuíssimo prazo e eu fui parar na Móvel que a estratégia mudava a cada 6 meses. Então, aprender sobre resiliência, aprender sobre modelos ágeis, aprender sobre tecnologia é parte fundamental do meu papel de querer reinventar o trabalho. Então, o que a gente tem tentado fazer é munir os profissionais com mais conhecimento. É isso.
E assim você contribui para preparar também uma Exato. força de trabalho, né? Exato. Para se adaptar. É. E se a gente pudesse dar uma dica para essas pessoas que ainda que não trabalham sob demanda, Uhum. tem muita gente, acho que nesse momento, né? Se perguntando, tá em empresa, não sabe se vai ou se não vai, não sabe como vai ser. Sim. Qual é a dica que você daria para as pessoas que estão avaliando essa possibilidade? Assim? Eu acho que a principal dica para mim, Milena, é se despir dos incômodos de se vender. Eu acho que essa para mim é a principal dica. Assim, se você se despe disso e você entende que você construiu uma carreira, que você aportou valor grande pelos lugares pelo que você passou, que você construiu um legado e que é justo e genuíno que você diga sobre o que você construiu e que outras empresas ou outros profissionais possam aprender e se apropriar daquilo que é a tua experiência, tá tudo certo, né? Então, acho que essa é a principal dica do meu ponto de vista, olhando de uma maneira mais profunda. De uma maneira mais rasa, eu acho que passa por você entender dentro de você qual é o teu desejo real de fazer concessões. O trabalho sob demanda, ele passa por você fazer concessões. Então, passa por você fazer concessões no teu estilo de vida, porque não é fácil, não é rápido, a chave não muda do dia para a noite. Passa por você fazer concessões com qual é o tipo de conteúdo que você vai consumir, porque você vai precisar consumir conteúdos diferentes para você poder entregar o que os teus clientes vão precisar que você entregue. E passa por você fazer concessões na tua forma de trabalhar. Então, eu posso falar por mim. O primeiro trabalho sob demanda que eu peguei, eu ficava sofrendo porque eu queria mudar a cabeça da empresa. Aquele não era o meu papel. Eu estava ali para um escopo ultra definido. Eu estava ali com um mandato. Qualquer outra coisa que eu quisesse fazer ali não fazia parte do meu mandato. Então, eu tive que me reorganizar inteira por dentro para entender isso. E eu vejo nos projetos que muitos profissionais passam por este sofrimento. Então, olhar para dentro e entender que tipo de concessões você está disposto a fazer, eu acho que é uma segunda dica que eu daria. E essa dica é belíssima, porque traz, assim, a gente não é só a nossa expectativa. Exato. Né? Nesse caso, é a expectativa do cliente que te contratou para fazer alguma coisa. É essa expectativa que precisa ser direcionada para aquele job, para aquele trabalho. Exato. Isso para mim também passa por humildade, Sem enfim. dúvida. Eu acho que humildade para mim, eu vivo falando, tá nas melhores lideranças, nos melhores trabalhos, que não é só sobre você, é sobre quem tem a expectativa que você ajude também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para as empresas que não sabem se vão contratar, se não vão contratar, assim, qual a dica que você daria? O que eu tenho percebido muito, Milena, muitas empresas, de maneira curiosa, elas agendam uma reunião comercial com a gente. Não tem uma demanda clara, tem uma curiosidade de entender o modelo. E quase 90% das vezes eu consigo ajudar elas a encontrar uma oportunidade que ela não tinha visto. Então, acho que um jeito legal é dar espaço e olhar para a tua organização com o viés menos de centrado no seu problema e mais centrado nas potenciais soluções para os problemas que você tem. É mais direcionar o teu olhar para a solução do que para o problema em si. E entender que o trabalho sob demanda, ele exige uma reformulação na forma como você opera a empresa. Porque gerir profissional sob demanda é diferente de gerir profissional full-time. E aí, acho que parte do nosso trabalho tem sido muito comunicar com os RHs. Porque eu acho que os RHs, eles podem ser os embaixadores, como eles também podem ser, e tem muito potencial para ser os detratores. Né? E muito porque você é de RH, você sabe disso muito bem. E eu sempre brinco que eu posso falar mal do RH porque eu tenho lugar de fala, mas eu não gosto que ninguém mais fale mal. Mas a gente tem uma tendência, como RH, como área, a ser muito controlador. Né? A gente quer que tudo fique ali debaixo da nossa asa, que nada
escape, do nosso controle, da nossa visão. Para você liderar uma empresa que vai estar aberta ao futuro do trabalho, o RH precisa se reinventar. Nos seus processos, nas suas políticas, na sua maneira de gerir benefício, na sua maneira de gerir avaliação de desempenho, no seu modelo de gestão. Tudo isso vai precisar ser revisitado. Então, talvez a dica que eu dê também é essa, assim. Qual é a organização que você quer ter daqui a 10 anos? Sim. Isso traz uma demanda brutal de inovação dentro do RH. Super. Porque é aquela estrutura de cargos e salários que funciona desde a Revolução Industrial, Não com funciona melhoramentos, mais, com evoluções de competência, né? Não dá para plugar num profissional sob demanda, né? Avaliação de desempenho, não dá para plugar o que é da corporação nesse profissional. Então, você falando agora, eu estou pensando assim, várias áreas, marketing principalmente, comercial talvez, produto, engenharia, design, né, de aplicativo, elas já estão acostumadas a trabalhar com uma criatividade e uma inovação assim, intrínseca da função. O RH está fazendo essa migração. Então, vem um modelo disruptivo, tira as coisas do controle mesmo. Acho que o nosso grande problema ainda é controle. A gente quer controlar tudo. Né? E a gente não dá para controlar tudo. Né? E menos ainda nesse novo contexto de gente híbrida, de gente presencial, de gente part-time, de gente full-time. A gente não vai conseguir. Né? Então, a gente vai precisar... Inteligência artificial chegando aí para mudar todo o status quo das coisas. Eu acho que na verdade, eu acho que a gente nunca viveu de maneira tão intensa a oportunidade que a gente está tendo de posicionar o RH num outro lugar. Nossa, é mesmo. Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas Inteligência muito artificial, verdade. trabalho sob demanda, muitas discussões profundas, né? Para o RH, eu falo isso sempre, para o RH assumir definitivamente um papel protagonista. E isso tem que ser estimulado pela liderança também, Total. né? Eu lembro que teve uma das empresas que eu trabalhei, que quando eu entrei era para tocar o RH, isso foi explícito para a liderança. Não foi à toa que a gente se encontrou naquele momento, mas foi explícito, né? Eu trazia uma proposta assim, eu quero diferente. Milena, eu quero uma coisa diferente, isso aqui não fala com a nossa cultura. E eu falei assim, meu pai amado, E que legal, como é que né? eu faço isso? E eu quebrei a cabeça um tempão, porque a primeira proposta sempre é uma proposta mais quadradinha, quando você não está acostumada. E ele foi me desafiando num nível, né? Não, mas isso não é para nossa cultura. Não, mas é que funciona para... Mas nossa cultura é diferente. Isso me ensinou muito a pensar fora da caixa. Então, eu vejo muito essa oportunidade, sabe? A gente se transforma quando a gente é estimulado a pensar assim na prática. Eu vivi algo bem parecido também, né? Na Móvel, eu fui muito estimulada a sair da caixa. O tempo inteiro. A sensação que eu tinha que nada do que eu sabia servia para alguma coisa. Era essa a minha sensação. Né? Também. Tipo, eu vou ter que me reinventar e assim, não é só se reinventar, né? Porque você se reinventa e automaticamente você tem que rapidinho fazer o seu time se reinventar também. Isso. Aí, quando você acha que tá consolidado, você tem que mudar de novo. Isso. Eu brinco uma eterna gincana. Mas olha que legal, Milena, isso, assim. Eu tava esses dias num evento lá no Cubo sobre inteligência artificial. E uma pessoa que, putz, eu não vou lembrar o nome, ele foi falar sobre as percepções dele do que foi falado no SXSW, de uma palestra do Ian B. Craft, que ele falava sobre inteligência artificial e os impactos. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito tempo reflexiva com ela, que foi, inteligência artificial ela não vai tomar emprego de ninguém. O que ela vai fazer ela vai fazer melhor aquilo que o humano não pode fazer melhor do que uma máquina, que são as coisas mais operacionais, as coisas mais... Mas ela não vai fazer melhor essa capacidade de você se modificar, essa capacidade de você ler cenário e fazer ajuste rápido. Não vai. Né? E se fizer, ainda vai demorar muito e a verdade é que a gente vai ter que adquirir muitas novas habilidades o tempo todo. Então, não vai ser tomado o nosso espaço. A gente vai estar ganhando uma oportunidade enorme de pensar diferente. Exatamente. Né? De fazer isso que você acabou de falar. Cara, você construiu um negócio. Daqui a
6 meses que você construiu, você vai ter que fazer de novo. Porque a empresa mudou, porque a estratégia mudou, porque o mundo mudou. E essa é outra habilidade ou outra realidade que nem toda empresa tá acostumada, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, há 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar em empresa muito estruturada. Então, assim, quando a RH lançava uma coisa, era a coisa. Sim. Hoje em dia, né, é assim, essa é a versão... Eu já brinco assim, gente, essa é a versão 0. Aí daqui a 6 meses é a versão 1. Vai ter uma evolução. Versão 3. E até a forma como você vende isso na empresa. Exato. Né? Passa pela humildade de saber, gente, vai mudar mesmo, isso aqui a gente precisa começar a fazer. E esse é o melhor para este momento. E eu acho que isso eu falo muito sobre RH estratégico. Eu acho que esse é o RH estratégico. Que ele faz ajustes à medida que as coisas mudam. Tinha uma gestora minha, que é uma das referências para mim, uma indiana. Na minha carreira, ela é uma das pessoas que me marcou muito, que é a Sunita Solal. E ela falava, e é uma frase que eu falo, eu repito, se o negócio muda a cada 6 meses, o RH tem que mudar também. É isso. É isso. Bom, com isso, eu queria te agradecer muito a tua presença. É um assunto que a gente tem que falar. É encontrar soluções, é encontrar propostas para driblar orçamento, para driblar não conseguir achar as pessoas, para driblar toda a disrupção que a gente está vendo, né? Como é que a gente pensa diferente? Não só o nosso mercado consumidor, não só o marketing, mas para dentro das relações de trabalho também, com todo respeito. Exato. Né? E com todo o respeito que se dá para essa força de trabalho, com contrato adequado, com remuneração adequada, mas repensar um modelo que é preciso. Né? Sem dúvida. E aí eu queria perguntar para você, as pessoas que têm mais interesse em continuar sabendo mais, ou para ser um Chiefs, ser um C-Level sob demanda, ou uma empresa que quer entender mais, qual é o melhor caminho para acessar? Acho que o melhor caminho é o site, então, chiefsgroup.com.br. Seguir o Instagram, acho que lá a gente está sempre postando conteúdo. Óbvio que, sempre falo isso, gente, Instagram é o espaço onde a gente não consegue aprofundar quase nada. Então, acho que lá não sei nada sobre trabalho sob demanda, quero minimamente começar, segue lá, olha, acompanha. Dentro do site tem o blog, acho que o blog os chiefs estão super engajados em entregar conteúdo para esse blog, justamente para ensinar as pessoas. Acho que pode me seguir nas redes sociais, seguir a Cris Mendes também. Acho que esse é o caminho. E acho que espaços como esse que você está dando aqui, Milena, eles são fundamentais para a gente começar a revolução, porque ela está só no começo. É verdade. Né? Muito obrigada. Obrigada a você. Essa frase é potente. Eu vou fechar com ela. Gente, hoje o papo do Pode Liderar Podcast foi esse. A gente aprendeu um monte com a Luciana sobre o futuro do trabalho, sobre novas relações de trabalho, sobre uma nova forma de pensar, né, o trabalho, a produtividade, a efetividade. Então, obrigada a você. Se tiver mais dúvidas, entre em contato com eles ou deixa a sua pergunta aqui e até a próxima.